Opa, Felipe por aqui, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. E hoje eu estou gravando para dar andamento naquela nossa conversa aí dos últimos vídeos sobre TDD. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas de como você tem que lidar com o seu código de testes. Alguns cuidados que você tem que ter com esse código. E indo direto ao ponto, o que eu tenho para te dizer é que basicamente você precisa tomar com o seu código de testes os mesmos cuidados que você precisa ter com o seu código de produção, com a sua implementação. Então, por exemplo, evitar repetição de código, evitar você ter uma classe de testes com muitas responsabilidades, esse tipo de cuidado no que se refere aí a código limpo que você precisa ter também com o seu código de testes. Uma outra dica interessante é que quando você começa ali a escrever os seus métodos de teste, você vai perceber que tem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, todo o seu cenário de teste, você precisa instanciar a classe que você quer testar. E uma dica para você lidar com isso e evitar essa repetição de código é que você consegue criar métodos na sua classe de teste que você consegue colocar uma anotação nesse método falando que ele é um método de inicialização. Então você cria esse método de inicialização e em todos os seus métodos, em todos os seus cenários de teste, automaticamente aquele método de inicialização vai ser executado primeiro. E aí, dependendo do framework de teste que você usa, você pode procurar aí na documentação dele que você vai encontrar dentro do seu framework qual que é essa anotação que você tem que fazer nesse método para você dizer isso para o seu compilador aí, que esse é um método de inicialização. Com isso você já consegue eliminar aí uma boa dose de repetição de código. Uma outra dica interessante também, um cuidado que você precisa ter, os nomes dos seus métodos de teste precisam deixar claro o que ele está testando. Mesmo que em função disso os nomes dos seus métodos de teste fiquem grandes. Mas a ideia é que você evite de, no momento que acontecer algum erro ou que algum cenário de teste não passar, você não precise ficar lendo o código na hora para você entender o que aquele código faz e qual foi o cenário que não passou. Se você já tiver isso claro no nome do método, quando você vê lá que aquele método ficou vermelho, você já vai bater o olho e já vai saber, tal cenário não deu certo, sem precisar ficar lendo o código na hora, com isso você ganha produtividade. E aí, uma dica em cima desse fato de que os nomes dos métodos podem ficar grandes, uma dica também para facilitar a visualização é você separar as palavras no nome do método com um underline ali, um underscore. Com isso você consegue facilitar essa visualização no momento que você está ali vendo uma lista de métodos de teste. Pode ficar ruim ali para letra pequena para você conseguir identificar o que cada método está fazendo. Então, e aí uma última dica também muito importante é você manter o seu código de testes separado do seu código de produção. Existem algumas estratégias para você lidar com isso que você pode se aprofundar mais posteriormente. Por exemplo, você pode ter, para cada projeto que você tem aí na sua solution, você cria um projeto de testes, onde você mantém ali a nomenclatura de nomes, de forma que você consiga identificar facilmente qual projeto de testes se refere a qual projeto seu ali de produção. Uma outra estratégia também é você separar todo esse bloco de código de testes em uma solution folder separado, aí, dependendo da ideia de desenvolvimento que você utiliza. Mas é importante você ter isso em mente também para evitar ali confusão na hora que você precisa encontrar um método de teste. Esse cenário aqui eu preciso ver por que ele não passou, onde que está. Então, esse tipo de separação também é muito importante e te traz uma produtividade aí na hora de dar manutenção e na hora de validar os seus testes. Então, essas dicas rápidas aqui que eu queria trazer para você, de cuidados que você tem que tomar com o seu código de testes, para que o seu código de testes também seja um código saudável, uma vez que você está fazendo um código para validar a sua implementação, nada mais justo do que esse código de testes também ter um mínimo aí de qualidade e de boas práticas. Tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, clica em gostei nesse vídeo, deixa aquele convite de sempre para você se inscrever na minha lista VIP, informando apenas o seu e-mail, para você ser informado em primeira mão quando os próximos vídeos forem pro ar, tá bom?
Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção aqui, um forte abraço. Até mais, tchau.